Oi, meninos, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver o número 4 da página 119, que é o nosso primeiro exercício da semana, certo? Então, aqui fala assim, ó, observe alguns aspectos relativos à construção do poema Bolo de Laranja. Lembra? O Bolo de Laranja foi o poema narrativo 2 que nós estudamos, comparando com o Espelho da Entrada, que foi o 1. Aí vem a primeira pergunta. Para quem a história é contada no bolo de laranja? Repare que no bolo de laranja ele fala assim, ó. Aquele dia você tão distante preparou um bolo de laranja, mas tropeçou no ingrediente. A turma toda que esperou ansiosa cuspiu na pia. Então ele está falando exatamente, né, no bolo de laranja, ele está falando com a pessoa que errou o bolo, né? A pessoa que fez o bolo e errou. Já no outro, repara que ele fala assim, vou virar a página. À entrada da mansão havia um grande espelho muito antigo, comprado pelo menos há mais de 80 anos. Um rapaz belíssimo, empregado de alfaiate, no domingo atleta diletante, estava ali como um pacote. Ele está narrando para quem? Para o leitor. Na letra B, ele fala assim, ó. No poema da entrada, há 5 estrofes. No poema O Espelho da Entrada, desculpe. 5 estrofes. Se você contar aqui, ó, nesse poema, aqui, ó, você vai ver que tem cada grupo de versos é uma estrofe. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Aí ele pergunta assim, deixa eu voltar lá para a página. Ele pergunta assim, como se organiza os versos no bolo de laranja? No bolo de laranja, repare, não tem várias estrofes, só tem uma estrofe de cabo a rabo do poema. E se você contar aqui, ou se não me engano, tem 16 versos. Na letra C ele fala, qual é a diferença no uso de pontuação nos poemas de Santana e de Cavaves? Santana é o... Vamos lá, vamos ver de quem é quem. Alice Santana nasceu no Rio de Janeiro e começou a escrever ainda adolescente. Então, o poema de Santana é esse bolo de laranja, certo? E o de Cavaves é o tal grego, né? Que é o espelho da entrada. Então, ele pergunta na letra C qual é a diferença do uso de pontuação nos poemas. Vamos ver o de Santana. Santana ele vai começar tudo com letra minúscula, ele não usa letra maiúscula, mas ele usa 2 pontos quando ele fala assim, ó. Aquele dia foi tão distante, preparou um bolo de laranja, mas tropeçou no ingrediente. 2 pontos. A turma toda que esperou ansiosa cuspiu na pia, etc. Ele usa 2 pontos, usa vírgula, então ele usa 2 pontos e vírgula só, não tem ponto nem nada, só 2 pontos que ele usa uma vez. E lá pelas quantas, aqui nesse verso que ele fala assim, o gosto intragável e o seu choro em público, vírgula, mal consegui explicar. Já o do Cavaves, né? Ele usa todas as pontuações normais. Ele começa a cada frase com letra maiúscula, cada período com letra maiúscula, ele termina em ponto, ele usa vírgula, ele usa até parênteses, né? Então, ele usa uma pontuação tradicional. Então, agora vamos ver a letra D, né? Na letra D ele fala assim, que diferença há no uso das letras maiúsculas nos 2 poemas? Vamos lá. No poema do Bolo de Laranja, por exemplo, que eu acabei de olhar aqui e tinha até comentado com vocês na outra pergunta, ele não tem letra maiúscula, ele não usa letra maiúscula, não há letra maiúscula. Ele põe tudo com letra minúscula e fim.
Já no outro, não. O outro, cada período, né, ele usa com letra maiúscula. E repara que ele faz cada estrofe, é um período. Começa com letra maiúscula e termina com ponto. Portanto, ele vai usar a letra maiúscula, sim, no início de cada estrofe, porque cada estrofe é um período. Lembrando que período é desde o início até o ponto final. Bom, depois na letra que é a última, ele fala assim, ó, um dos poemas coloca seu foco no interior do personagem, explorando mais os seus sentimentos e menos as ações. Qual é esse poema? Ora, o poema, o primeiro poema, que é o poema lá do grego lá, que é o espelho da entrada, ele não coloca sentimento nenhum. O sentimento é do espelho, é uma personificação, né? Mas o foco no interior da personagem ele vai colocar no poema do Bolo de Laranja, né? Porque as ações, ele estava distraído, depois ele fica inconsolável porque ele errou o bolo, então os sentimentos, né, essas ações espelham o estado de espírito do próprio personagem. Então eu acredito que seja no bolo da laranja. Bom, gente, o exercício é só esse. Mas eu pedi para vocês lerem aqui da observação para a teoria, que fala assim, ó, assim como os contos e os romances, os poemas narrativos apresentam um enredo. Enredo é a história, certo? Com ações realizadas por personagens e contadas por alguém. Pode ser o próprio personagem, quando é o narrador protagonista, né? O narrador. E pode ser também um narrador observador, que é uma pessoa de fora que conta a história. Porém, esses últimos são. Deixa eu voltar aqui. Contadas por alguém. Porém, estes últimos são organizados em versos. Os últimos que ele está falando aqui, os últimos poemas que nós estudamos. Os quais podem formar uma ou mais estrofes. É o caso de um que só formou uma estrofe, que é o do bolo de laranja, e o outro formou duas, certo? Duas nada, várias estrofes. Aí ele fala assim, e ter ou não rimas. Então, reparem,